Vamos lá, 19h30, mais um sábado, estamos aqui, glória a Deus. Amém, Senhor. A paz do Senhor, meus irmãos, como vocês estão? Tudo certinho? Espero que todos vocês estejam bem, que vocês estejam se cuidando. E a paz, Pastor Robson, tudo certinho com o Senhor? Fico feliz de poder estar aqui compartilhando uma palavra com vocês hoje. E confesso que... E aí, Vini, tudo certinho? Confesso que hoje foi um daqueles dias que a gente demora um pouco para entender aquilo que o Senhor quer falar. E antes de tudo, antes da gente começar a compartilhar um pouquinho aqui, vamos orar, né? Para que a gente possa começar bem esse rolê aqui. Amém? Paizinho, nós te agradecemos, Senhor, por esse dia. Te agradecemos por mais um sábado, Pai, que estamos na Tua presença. Te agradecemos, Deus, porque Tu tem nos cuidado. O Senhor tem nos livrado de todo mal. O Senhor tem tomado conta de nós. Eu te agradeço, Deus, porque o Senhor se faz presente, Deus, nas nossas vidas. Mesmo nós não merecendo, Pai. Nós te agradecemos pela Tua graça, pelo Teu amor e pela Tua misericórdia sobre nós. Te pedimos que Teu Espírito Santo, Pai, esteja nos nossos corações e que nós venhamos, Deus, a estar com as portas dos nossos corações abertas a Ti, ó Pai, nessa noite, para louvar e engrandecer o Teu nome. É o que eu te louvo, Deus, te agradeço em nome do Teu Filho Jesus. Amém. É isso, paz, Pastor Eduardo. E aí, mãe, tudo bem? Irmãos, vou pedir para vocês abrirem a Bíblia de vocês lá em Efésios capítulo 2. Hoje não teremos musiquinha, não consegui separar nenhuma que condizesse com esse texto, não lembrei de nenhuma, porém a palavra é aquilo que sacia a nossa fome. Então, se você puder, abra aí em Efésios 2. A gente vai ler do versículo 19 ao versículo 22. Amém? Vou esperar mais 2 segundos para você terminar de achar. 1, 2, aí. Espero que todos vocês estejam bem. Novamente, a gente está aqui nesse momento, no período de culto. E espero que vocês possam ser edificados através desse pequeno compartilhar que a gente vai fazer hoje. Então lá em Efésios 2, a partir do versículo 19, diz assim: Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Amém, irmãos? Essa semana passada, eu sentei com alguns amigos e a gente estava discorrendo sobre esse texto, né, sobre o processo de adoção do Senhor para com nós, o processo de nos tornarmos filhos de Deus. E é muito engraçado, nós como igreja hoje em dia, a gente coloca muitas barreiras, a gente dificulta muito o processo, a qual o Senhor simplificou através da cruz, entregando o seu próprio Filho e nos aceitando como seus filhos também. Então, nessa noite, eu queria falar um pouco sobre o sentido de nós estarmos nesse período nos sentindo estrangeiros. É engraçado que, como
a falta do partilhar, a falta do estar junto faz com que a gente perca um pouco dessa vontade de sentar, de conversar com os nossos irmãos, de compartilhar com o corpo de Cristo. E eu falo isso por ser uma experiência pessoal. Nesses últimos dias eu estava muito abatido, assim, muito triste, porque a gente não está tendo mais a oportunidade de entrar numa igreja, a gente não está conseguindo mais olhar no olho dos nossos irmãos, sentar, compartilhar, sentir, né, o corpo de Cristo, né, que é essencial. E é difícil por se lidar com isso agora de uma maneira digital. Para alguns talvez seja mais cômodo, para outros talvez não. Eu confesso que para mim é um pouco difícil ainda compartilhar, sentar, dedicar tempo de conversa, de partilhar o pão através das redes sociais, que é o que a gente tem hoje em dia. Então, nesses últimos dias eu andei muito triste por causa disso. Eu comecei a me sentir peregrino, sozinho. Comecei a, Senhor, e aí? O que está acontecendo? Por que eu estou me sentindo assim? Foi quando esse texto veio de encontro a mim. Eu sentei numa roda de amigos ali, a gente fez uma videochamada e a partir da leitura desse texto a gente começou a orar sobre isso. Nós somos corpos edificados por Cristo. Ou seja, aqui no versículo 20 fala: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo ele mesmo o fundamento, ou seja, Cristo Jesus, a pedra angular. E eu comecei a refletir de várias maneiras acerca de como a gente tem essa tendência de se isolar, a gente tem essa tendência de ficar longe, de se apartar do corpo de Cristo. E não é esse o propósito do Senhor. O Senhor, ele age de uma maneira individual e ele, né, nós somos seres individuais, então não adianta a gente achar que a gente vai, que nem fala a pastora Sedônia, subir agarrado na saia dela, né, ou seja, no sapato do pastor, enfim. Nós somos seres individuais, Deus ele age no individual. Porém, é muito massa, daí voltando lá naquele texto, eu não lembro a referência agora, irmãos, mas o texto onde se 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu me manifestarei neles. Então, o propósito de Cristo em estabelecer a igreja não foi para que nós andemos sozinhos. O propósito de Cristo em estabelecer a igreja é para que a gente possa sentar, olhar um no olho do outro, compartilhar o que a gente entende acerca da palavra, aquilo que a gente estuda, aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E eu me deparei me negligenciando uma coisa que Cristo estabeleceu, que Deus estabeleceu através de Cristo em nós. Ou seja, Deus, além, né, de toda a história que a gente conhece, de como ele teve o povo de Israel como seus filhos, ele nos adotou através do sacrifício de Cristo. Nós, aqueles que éramos os gentios, aqueles que não estávamos dentro do corpo de Israel, ele nos adotou através do sacrifício de Cristo. E através disso, automaticamente, a partir do momento onde Jesus se entregou a cumprir o propósito de Deus, nós já estávamos incluídos nessa história. Então, é uma negligência nossa, né? E isso é um pecado, a gente se apartar do corpo de Cristo. É um pecado, cara, a gente não sentar e compartilhar com os nossos irmãos. A gente reter as coisas. Claro que existem diversos pontos aqui. Eu não estou falando para você sentar e contar toda a sua vida para os seus irmãos. Mas eu estou falando do compartilhar do pão, daquilo que nos edifica, daquilo que nas nossas vidas, sabe, traz frutos, que nos ajuda a continuarmos nessa caminhada. Então, trazendo de novo nesse versículo 20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, ou seja, todos aqueles que discorreram a trajetória de Cristo, né,
sendo ele mesmo Cristo Jesus, ou seja, tudo aquilo que eles falavam era acerca de Jesus. A pedra angular, ou seja, quando a gente fala de pedra angular, a gente tem aquela ilustração, eu até tenho uns amigos que eles têm uma banda chamada Muro de Pedra, que é muito massa. O muro de pedra, ele não é simplesmente erguido com pedras aleatórias. Ele é um processo onde, aqui no versículo 21 e 22, retrata muito bem, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor. Então, cara, o muro de pedra, nessa ilustração que eu vou trazer para vocês, ele... As pedras, elas não são iguais. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver um muro realmente de pedra. É muito engraçado, porque cada pedra, ela é uma pedra diferente. E para se começar um muro de pedra, é necessário uma pedra que dê base para o encaixe das outras pedras. E é muito massa quando a gente fala que Jesus é pedra angular, porque, cara, sem ele a gente não consegue se encaixar. E o massa de toda essa estrutura que Cristo formou é que um muro, né, como um muro de pedra, ele não é igual. As pedras elas não são iguais. É necessário atrito para que elas se encaixem, ou seja, é necessário às vezes sentar, conversar, ter conflitos, né, porque isso é natural do ser humano. É engraçado quando a gente exige uma igreja perfeita, sendo que nós mesmos não somos perfeitos, né? Então, eu falo isso por mim, não adianta eu querer cobrar a perfeição dos outros se eu não sou perfeito, sabe? É a mesma dinâmica daquela história. Quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Então, voltando à analogia do muro de pedra, é muito bacana a gente compartilhar acerca disso, porque, cara, a gente não é igual. A gente não adianta. Talvez a gente possa ter gostos semelhantes, a gente possa ter uma comida que a gente gosta igual o nosso irmão. Talvez a gente tenha afeições visuais em comum com as pessoas que fazem com que a gente se torne parecidos, mas não iguais, porque Deus, como eu disse para vocês, nos fez seres individuais, mas nessa nossa individualidade é que ele quer construir o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo, irmãos, não é só feito do Pedro, não é só feito de vocês que estão assistindo aqui. Ele é feito de todos nós juntos. Então não adianta a gente achar que igreja é só o nosso corpo aqui, né? Só nós. Nós também somos igreja. Mas o intuito de Cristo em estabelecer uma igreja na terra não foi para que nós andássemos sozinhos, mas sim para que a gente tivesse um corpo, porque ali cada um tem a sua função. A gente discorreu isso esses tempos atrás em outro estudo, que não adianta, se Deus me chamou para ser o dedão indicador, eu tentar ser o nariz, né? Não adianta. O Senhor me direcionou para ser dedo indicador e ele chamou outra pessoa para ser o nariz, né? Não sei se vocês estão entendendo mais ou menos a analogia, mas é o que é mais fácil de ilustrar, porque cada um tem a sua função, cada um é uma pedra, cada um tem um formato, porém, todos nós juntos constituímos o corpo de Cristo, constituímos a noiva, aquela a qual o Senhor tem se preparado para vir buscar. E a gente tem visto sinais, a gente tem visto os dias se passarem, muitas coisas estão acontecendo, né? E é engraçado porque quem sabe apenas Deus, nem Jesus sabe o dia e a hora, apenas o Senhor sabe. E nessa noite eu queria trazer isso para vocês, que muitas vezes a gente se sente, sabe, deslocado do corpo de Cristo, se sente isolado daquilo que Cristo nos chamou para ser. E daí eu te chamo a olhar para Jesus novamente, olhar para aquilo que ele estabeleceu através da sua morte e ressurreição e entender que a gente se isolar, né, de maneira geral, né, se afastar do corpo de Cristo, é negligente viver aquilo que ele estabeleceu sobre a terra, sobre o corpo de Cristo. Então,
debruçarmos, entendemos aquilo que o Senhor deu para nós, e vivemos uma sinceridade, né? Porque a igreja, a gente sabe, tem pessoas que erram lá dentro, assim como as pessoas erram fora da igreja. E é engraçado como a gente fala essa perfeição que não existe, ao invés da gente permanecer, ao invés da gente estar ali, né, e continuar servindo, continuar estabelecendo o corpo de Cristo, às vezes a gente tem que colocar a culpa naquilo que o Senhor estabeleceu, né, que é o formato da igreja. E não é simplesmente uma placa, né? Eu digo que a igreja ela não se define do pacto, a gente tem muitas placas, a igreja se define pelo sentar e compartilhar do pão, compartilhar a palavra, que é a palavra viva, que essa é a nossa forma de mata a nossa sede. Então, nessa noite, vamos encerrar o último versículo. No qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então, nesse processo, né, de edificação, construção, um corpo, o Senhor tem nos tornado a habitação através do Espírito Santo. Então, que nós estejamos dispostos, né, a sentar e compartilhar o pão. Que nós, nessa noite, possamos orar por todos esses que têm se sentido estrangeiros e não participantes do corpo de Cristo, porque Cristo mesmo foi quem nos uniu. Gentios são gentios. Então, eu convido vocês a fechar os olhos, a gente vá e clamar por essas pessoas que têm se sentido deslocadas do corpo de Cristo, que a gente possa também ser ferramenta para conversar com aqueles que a gente percebe que está longe. Então, nessa noite, a gente possa orar e interceder por isso. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo que o Senhor fez. Te agradecemos pela tua palavra que vive eficaz dos nossos corações. E te pedimos que o Senhor Deus alcance todos os nossos pais nessa noite, que possamos estar, Deus, com os nossos corações, Deus, quebrantados, Deus, perante o Senhor. Te pedimos, Pai, para que tu venhas estar de encontro, Deus, a cada um que está se sentindo sozinho, Pai, está se sentindo isolado, Pai, que está se sentindo aflito por isso. Nós estamos aqui com o corpo de Cristo, Pai, e por mais que possamos estar juntos fisicamente, Pai, nós queremos, Deus, continuar cuidando, Deus, uns dos outros, Pai. Queremos continuar sendo igreja, Deus, mesmo distante, Deus. Nos ensina, Pai, nos direciona a vermos, Deus, aqueles que estão, Deus, com uma tendência de afastamento, Deus, de se isolar do corpo de Cristo, Pai, para que a gente possa cuidar desse, Pai. Para que esse Deus não venha se fazer em suas fé. E eu te peço, Senhor, que o Senhor cuide de nós, cuide dessas famílias, que o Senhor nos dê um excelente Pai do mundo, Deus, que o Senhor cuide de nós, que o Senhor já abençoe o caminhando. E nós te louvamos, Deus, e te agradecemos por mais esse dia. No nome do teu filho Jesus, Deus. Amém. Graças a Deus. Amém. Amanhã, culto, 19 horas, nessa página de glória e adoração. Amém. Se eu te apresentar alguma coisa, nos mande uma mensagem aqui no Facebook, e seja do Instagram. Que o Senhor abençoe seus pedidos de oração e fique em paz. Amém. Se cuide. E aí, meus irmãos, como vocês estão? Eu tô passando aqui para pedir perdão. A gente, quando faz transmissão aqui, acaba não sendo perceptível, mas a gente teve um probleminha técnico. Enfim, da metade da pregação para frente não deu para entender muita coisa. Mas em breve eu vou voltar a compartilhar essa mensagem com vocês. Vou resolver esses problemas técnicos. Não sei se é o celular ou se foi a internet somente, mas a tecnologia tem dessas, né? Nem sempre a gente consegue controlar ela. Então, queria deixar aqui para vocês essa mensagem, se vocês puderem estar lendo lá,
Efésios 2, do versículo 19 ao 22, que foi o tema da pregação de hoje, que foi unidade e corpo de Cristo, né? Deus trabalhando no nosso contexto de corpo e igreja, não somente no contexto individual. Então, que o Senhor te abençoe nessa semana, que você possa lembrar todos os dias do sacrifício de Cristo, do porquê sermos igreja, do porquê Cristo estabeleceu isso para nós, né? O sentar, o compartilhar do pão, né? O compartilhar dessa palavra, de nos edificarmos. E eu oro para que o Senhor esteja abençoando você, o seu lar, para que, se você tem se sentido solitário, sozinho, né? Que o Senhor não apenas possa confortar o seu coração, mas nós estamos aqui justamente como corpo de Cristo para te acolher, para a gente sentar, para a gente conversar e entender tudo o que está acontecendo e naquilo que a gente pode se ajudar, tá bom? Porque isso é igreja. Então, que você possa ter uma ótima semana, um excelente domingo e que o Senhor guarde e abençoe você e sua casa. Amém? Que Deus abençoe e a gente se vê numa próxima. Infelizmente, né? Tecnologia tem dessas, mas estamos aí para o que der e vier. Um beijão, gente. Deus abençoe.